Você sabe como ocorreu a queda do Império Romano? Sabe não? Vai saber agora em pouco tempo, em poucos minutos. Professor José da Costa, canal História em um Instante. Estamos falando um pouco sobre a história da Igreja e não há como falar de história da Igreja sem falar da queda do Império Romano. Fica aqui a indicação de um livro, A Era das Trevas, Justo Gonzalez. Isso aqui é o volume 3, mas na verdade é uma coleção de 10 volumes. Gente, eu já tenho aqui um vídeo de fato sobre a queda do Império Romano. Deixar na tela final para você. E a queda do Império Romano é muito complexa. A ênfase aqui vai ser sobre o chamado bárbaros, os bárbaros. A queda do Império Romano, principalmente a questão dos bárbaros. No outro vídeo eu boto a coisa de modo mais complexa, várias causas. Bom lembrar, vale enfatizar que em história não existe uma causa para os fenômenos históricos. Geralmente são coisa muito mais complexa. Mas o fato é que no quarto século, quarto século, de fato no ano 476 depois de Cristo, cai de maneira definitiva o Império Romano. Mas ele já vinha sendo invadido pelos bárbaros, chamados bárbaros. Quem eram os bárbaros? Os bárbaros eram... A palavra bárbaro vem de balbuciar, aquele que fica balbuciando, que não articula bem as palavras. Então, os gregos, romanos, chamavam de bárbaros todo aquele que não era grego, por exemplo, era um bárbaro. Romano, todo aquele que não era romano, vivia fora das fronteiras do Império Romano, era um bárbaro, que balbuciava, que não falava direito. Era um termo pejorativo, era um rótulo, um termo pejorativo que se colocava. Como índio, né? Na história do Brasil colocou índio, um termo pejorativo para os povos que aqui viviam na América. Então, o Império Romano estava muito grande, século III, III, IV, e eu convido a você a ir na minha playlist Imperadores Romanos, imperdível. Vai na playlist Imperadores Romanos, imperdível. Tem vários imperadores que eu falo e o contexto histórico ali de Roma, de Otávio Augusto até Constantino. Então, os chamados bárbaros, eles estavam aos poucos penetrando no Império. O Império se fortalecia, o Império colocava fortificações, construía muralhas, mas não foi suficiente. Uma das estratégias do Império Romano também era os bárbaros. Bárbaro é um nome genérico para os germanos. Germanos eram godos, visigodos, vândalos, hunos, ostrogodos. É um nome genérico, os germanos, né? E o Império Romano, o que é que eles faziam? Começaram a fazer uma espécie de pacto com alguns chamados povos bárbaros, chamados de federados. Então, os romanos faziam um pacto com eles, com esses federados, por exemplo, com os visigodos, fizeram isso, com os ostrogodos. Concedia terras para eles, eles viviam como colonos. Por outro lado, eles ingressavam, muitos bárbaros ingressaram, inclusive no Império Romano. Alguns chegaram a ser generais lá do Império Romano. E eram os federados, defendiam as fronteiras do Império contra outros bárbaros. Só que muitas vezes esses bárbaros se rebelavam contra o próprio Império. Por exemplo, quando em 410 é o ano que Roma é invadida se não me engano, pelos visigodos, com Alarico, chefe general romano, que se rebelou. 476 cai definitivamente o Império Romano e o último imperador romano, Rômulo Augusto, é deposto pelos bárbaros. E assim cai o Império Romano. Então, uma das causas, de fato, foi esta invasão bárbara. Então, por exemplo, os hunos, vale salientar os hunos, com seu líder Átila, eles vieram da Ásia, os hunos, e foram empurrando outros bárbaros da Europa Oriental, e foram empurrando. Os hunos eram considerados bárbaros terríveis. Átila, o açoite de Deus. E eles vieram da Ásia e empurrando da Europa outros bárbaros que ali viviam. E
Com isso, eles foram empurrando e muitos bárbaros, como ostrogodos, visigodos. Os visigodos dominaram onde hoje é mais ou menos a Espanha. Os ostrogodos, norte da Itália. Anglo-saxões, onde hoje é Grã-Bretanha, na Inglaterra. Inclusive expulsaram os romanos de lá. Então foram penetrando até que aconteceu a queda do Império Romano. Outro fenômeno que aconteceu na época, no século IV, foi a ruralização. As pessoas com medo saíam das cidades e iam para o setor rural, para o campo. Daí a ruralização, surgiu o colonato, que era o colono, pequeno colono que trabalhava para um grande proprietário, porque eles saíam, as pessoas saíam da cidade, iam para o campo, chegavam no campo, encontravam um grande proprietário, e este colono ia trabalhar na terra desse grande proprietário, era o sistema de colonato. Daí houve uma ruralização. E isso vai dar no feudalismo, e eu tenho um vídeo sobre feudalismo imperdível. Vai na minha playlist História Geral. Aliás, eu tenho várias playlists. História Geral, História do Brasil, Filosofia, Mulheres que Fizeram História e outras playlists para você assistir. Presidentes do Brasil. Falo praticamente de todos os presidentes da história do Brasil nesta playlist. Vai lá e visita. No momento que gravo este vídeo, em 2025, eu tenho mais de 400 vídeos para você assistir. Então fica aí o vídeo de hoje. Uma das causas da queda do Império Romano, os bárbaros. E você ajuda o canal a crescer. O canal tem 5 anos, precisa muito da sua ajuda com o Pix. Nos ajuda com o Pix, está na descrição. Para a gente melhorar o canal, compartilhe o vídeo, ajuda bastante. Compartilhar o vídeo, like, um simples like, ativar o sininho e colocar para frente o conhecimento, porque aqui tem conhecimento histórico, científico, interpretação sem negacionismo. Deixe o negacionismo para lá. Negacionismo é uma piada, é um mal. O que vale é a história científica com fontes seguras. Até o próximo vídeo.